favor, pastor Gedeval vai estar entregando a palavra. Coloque a mão assim no seu coração. Em nome de Jesus, fala assim comigo. Deus me deu um espírito de coragem e de ousadia e não de medo. Por isso, eu rejeito todo medo da minha vida, da minha casa, porque sobre mim está o espírito de coragem, o espírito de coragem. Aleluia, Senhor, nós te louvamos pela tua presença neste lugar, pelo mover do teu Espírito Santo, Senhor, que é que nos traz, nos conduz a esta casa de oração. Cada vida, cada família seja abençoada onde estiver. Os teus filhos que estão aqui presentes sejam fortalecidos na sua fé, na sua caminhada contigo, ó Pai. Ajuda-os diante dos desafios que cada um tem encontrado, mas o Senhor é Deus para tomar cada um pelas mãos e conduzir pelo caminho, ó Deus, que tu tem designado para ele. Que nenhum mal, nenhum temor afete os seus corações, mas tão somente sejam, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo. Seja aqui neste lugar, seja em casa nos acompanhando, nós cremos que o teu Espírito Santo é quem age sobre a tua igreja, é quem age sobre este lugar, e ele é o nosso convidado mais do que especial para estar, para continuar. Sim, Deus, através do teu servo que ministrará esta palavra, usa, Deus, o teu filho, pastor Gedeval, como instrumento de Deus, como o Senhor sempre tem usado nesta casa. Agora que os nossos ouvidos espirituais se abram, que os nossos olhos espirituais se abram, que o nosso coração continue sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Calamos a voz do diabo, calamos a voz do eu e pedimos: reina, Espírito Santo, sobre este lugar. Em nome de Jesus que nós oramos, te rendemos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom é que o Senhor nos dá mais uma oportunidade para que possamos juntos glorificar o seu nome. Eu me sinto muito honrado em servir ao reino juntamente com todos vocês, em especial a minha pastora Jusce, né? Que a gente vê aí a luta do dia a dia, mesmo diante de todas as circunstâncias da sua vida, ela sempre presente, né? Aqui, pegada, né? Firme, forte. Então, para mim é uma honra servir ao reino ao lado dela. Minha pastora, eu te amo. Deus em Cristo possa continuar te abençoando cada vez mais na tua caminhada. Queridos, como sempre, Deus sempre nos tem uma palavra para nós. Deus nunca nos dispensa vazio quando nós viemos à sua casa. E quando nós nos saímos da nossa casa, nós viemos com um propósito. E o propósito, na verdade, é ouvir Deus falar. E aí alguém pode dizer, mas como Deus vai falar? Deus vai falar através daqueles que Ele vai usar na terra. Seja através da minha vida, seja através da vida de qualquer um outro que se dispõe em servir o reino. Eu louvo a Deus porque aqui o Ministério de Louvor já preparou este ambiente, né, de adoração, este ambiente para que nós possamos estar recebendo a palavra de bom grado. Nós temos hoje uma nova modalidade de culto, que é o culto presencial, né? Por enquanto estamos tendo um culto presencial com uma certa redução dos membros e congregantes, mas nós temos aí uma outra membresia que está em casa, né? Que abre espaço para que uns venham, outros ficam, né? Então, Pai, seja convosco que estar aqui presente, que a paz do Senhor alcance você que esteja agora em casa, nos ouvindo através desta live aqui do YouTube. Não sei se está pelo Instagram também, não, só o YouTube.
Tá? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Sabemos que nesta nova modalidade de culto, outras pessoas também, de outros lugares também, alcançam também as nossas vidas através desta palavra, né? Então, um shalom para os irmãos que estão lá em São Paulo, né? Que neste momento está nos acompanhando. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Quero mandar aí um shalom, uma paz do Senhor para Salvador. Minhas irmãs, né, a Joselita, a Eunice, minha sobrinha Poliana, seu esposo Felipe. Quero mandar um shalom também para alguns irmãos da cidade de Jequié, que também está nos acompanhando, em especial Neto Calais. Que Deus te abençoe poderosamente também, meus amados. Eu sei que não posso falar aqui o nome de todos, porque às vezes tem muita gente, mas é como eu disse, nessa modalidade, nós temos que deixar essa saudação para todos. Então, que Deus em Cristo esteja abençoando, né, as nossas vidas. Sou grato a Deus pela oração da pastora Jusce. E hoje nós trazemos uma palavra da parte de Deus. E eu trouxe um tema para a mensagem de hoje. E o tema a qual Deus propôs no meu coração é: o que tens para que Deus possa usar? Amém? Talvez você queira olhar aí para alguém que esteja do seu lado e perguntar: o que tens para que Deus possa usar? Esta é uma pergunta que vai além das nossas expectativas, que vai além talvez do nosso entendimento, e às vezes nós nunca paramos para pensar, mas o tema da mensagem de hoje é: o que tens para que Deus possa usar? E para usar este tema, Deus nos concede o texto de Êxodo, capítulo 4. E o versículo, ou os versículos, será o versículo de 1 a 5. Aquele que trouxe a sua Bíblia e que queira manuseá-la neste momento, é um livro fácil, né? Êxodo. É um livro que está lá no Pentateuco, né? Os livros do Pentateuco. E é o capítulo 4 do livro de Êxodo. Os versículos que iremos ler é o versículo de número 1 até o versículo de número 5. Eu vou estar lendo neste momento a palavra do Senhor para a igreja que está reunida aqui nesta noite. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: um cajado. Em algumas versões está aí uma vara, um bordão. No versículo 3, Deus disse a ele: lança-a na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra, em uma serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara ou em cajado na sua mão. Versículo 5. Para que creia que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Querido Deus, obrigado mais uma vez, porque, Senhor Deus, perante a congregação nesta noite, foi lido a tua palavra, Pai. Pequenos versículos, mas que, Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos trarão, Senhor Deus, uma clareza, para que nós possamos nos identificar, Senhor. Ó Pai, o quão é da tua vontade que nós possamos ser usados para a glória do teu nome. Amém, queridos? O que tens para que Deus possa usar? Quero começar dizendo que às vezes, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que
o propósito de Deus, que a vontade de Deus para nós está demorando muito. Está demorando muito na nossa vida. E eu já me peguei orando desta maneira. Por que, Deus? Por que, Senhor, tanta demora? E já tive a resposta de Deus, e que Deus veio a mim e disse: por que, meu filho? O meu tempo não é o teu tempo. E nem o teu tempo é o meu tempo. E nós precisamos muitas das vezes entender isto. Que muitas das vezes nós pensamos que o propósito de Deus, que a vontade de Deus está demorando muito. Quem sabe na nossa cronologia de idade, de tempo, de vida, nós pensamos que o tempo de Deus não vai se cumprir na nossa vida. Voltamos aqui a Moisés e sabemos que o nascimento de Moisés foi em um período muito conturbado. Foi em um período muito difícil o nascimento de Moisés. Como todos nós, ou a maioria aqui, e os que estão em casa, quem sabe os que estão me ouvindo, conhece um pouco a história, nós sabemos que José foi levado ao Egito, e através de José foi os seus pais, seus irmãos, e ali eles passaram a morar no Egito. A Bíblia conta, querido, que este povo, Israel, cresceu assustadoramente, ao ponto de Faraó, o rei daquele lugar, se espantar com aquele crescimento. O rei estava alarmado, estava atônito em relação ao crescimento do povo judeu naquela terra alheia que não era deles. E ele desse então um decreto, e o decreto do rei era para que todo o filho dos hebreus que nascesse fosse homem, do sexo masculino, que fosse morto, que fosse paralisado ali, né? Aquele crescimento assustador, porque ele estava apavorado. Eles estavam, na verdade, ali temeroso em que aquela nação crescesse, que os varões crescessem e que se tornassem varões de guerra, varões fortes, varões de braço, que pudesse pegar na arma bélica. E ele diz: vamos parar pela aí. E foi justamente neste tempo tão difícil que veio o nascimento de Moisés. O que tens para que Deus possa usar? Queridos, e quando Moisés ele vem a este mundo através do nascimento natural, de imediato ele é escondido por um tempo, mas este tempo se esgota. E eu creio que por orientação de Deus, pela vontade de Deus, sua mãe pede a sua irmã Miriam para que levasse Moisés até as águas do rio Nilo, e que soltasse ali, e que Deus iria agora tomar uma decisão do que fazer com Moisés. E assim nós entendemos que a história ela começa que Miriam vai, põe ali Moisés naquela cesta, solta nas águas do rio Nilo e vai acompanhando de longe. Mas Deus tinha preparado algo assim surpreendente para aquela criança, porque logo abaixo estava ali, né, uma pessoa importante. E toma Moisés daquele cesto e leva Moisés e cria Moisés ali. Agora, diante de toda essa situação conturbada que teve o nascimento de Moisés, ele teve uma formação acadêmica, ele teve uma instrução acadêmica relevante para a sua vida. Ele foi criado na corte como um príncipe. Ele é tirado das águas do rio Nilo. E ele é levado para a corte. Ele tem, na verdade, uma formação acadêmica relevante. Ele ali é recebido como filho da filha de Faraó. Em outras palavras, neto daquele grande rei.
Então nós prestamos aqui atenção, querido, que isto teve uma duração de 40 anos. Irmãos, 40 anos. Quantos têm 40 anos aqui? Eu tenho 40 e vocês aí? Eu tenho 40 anos, né? E para quem já viveu aí 40 anos, sabe que se a gente, na verdade, fosse medir a idade média do ser humano, ele já tinha vivido aí metade da sua vida. Porque nós sabemos, né, que 80 anos é a média hoje do ser humano viver, talvez mais disso, já é um certo cansaço. Sábado, o Ailton bateu uma laje, mas que eu estou todo entrevado até agora. Quase que ele me mata, viu, Ailton? Já não está aguentando muita coisa mais. Mas a gente vai ver que se a gente fosse, na verdade, medir isto, Moisés já tinha vivido 40 anos, metade da sua vida. Mas ao término, igreja que está aqui reunida nesta noite, ao término destes 40 anos, ele tem mais uma outra viravolta. Parece que a vida de Moisés foi uma vida, né? Ele sai de uma situação difícil quando ainda bebê, passa 40 anos, mas com 40 anos vem um viravolta de novo, e Moisés precisa sair fugido do Egito por ter matado um feitor. Para aqueles que às vezes não sabem o que é um feitor, é um encarregado, né? Um encarregado, um cabo de turma. Moisés, passando um certo dia, ele vê um feitor maltratando um dos hebreus, e ele vai lá e mata aquele homem, mata aquele feitor, e ele precisa, na verdade, sair fugido da terra do Egito. Ele precisa, na verdade, sair às pressas, porque Faraó buscava, na verdade, Moisés para matar. E nesta fuga, ele para no deserto de Midian. Ele sai nessa fuga desesperada e ele para no deserto de Midian, encontra-se com Jetro e decide morar ali com ele, o qual dá a sua filha Zípora como esposa para Moisés. Moisés, agora com 40 anos, passa agora a ser pastor de ovelha. A vida de Moisés começa, né, com esse trajetório. Ele passa a ser agora pastor de ovelha, e ele vive ali, né, pastoreando. E aí eu creio ali que os anos foram passando, irmãos. Os anos foram passando. Moisés chegou a 50, Moisés chegou a 60, a 70, Moisés agora 80 anos. Viveu 40 anos no Egito como príncipe e mais 40 no deserto de Midian como pastor de ovelha. E quando chegou esta idade, talvez Moisés agora disse: bom, agora eu vou esperar a minha morte, porque eu aqui estou de boa. Estou tranquilo, sou pastor de ovelha, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um sogro que vive ao meu lado, eu trabalho tranquilamente, está tudo muito bem para mim aqui, estou encerrando a minha carreira. Vou encerrar aqui a minha carreira por este lugar. Mas é interessante que agora, com 80 anos, Deus resolve se revelar a Moisés. Irmãos, quando nós lemos a palavra e que quando nós começamos a pensar, 80 anos de espera. Qual era o propósito de Deus com aquela criança tirada do rio Nilo? Viveu 40 anos como príncipe na terra do Egito e agora mais 40 anos como pastor, 80 anos de idade, e Deus agora resolve se revelar a Moisés. Ele não sabia, porém ele ainda teria mais 40 anos de vida. Moisés não era onisciente, ele não sabia disso, mas ele ainda tinha mais 40 anos de vida para um relacionamento profundo com Deus. Aleluia! O Deus criador dos céus e da terra. Aleluia! Moisés, ele é considerado como um dos maiores profetas da história.
porque ele teve esse encontro com Deus. E talvez talvez você que está em casa, você tem esta oportunidade de ouvir esta mensagem através do YouTube, através desta nova modalidade que nós estamos pregando, e você pensa muitas das vezes que os planos de Deus se frustrou na sua vida. Talvez você para e pensa e diz: Deus, eu cheguei ao fim da minha carreira, eu cheguei ao fim da minha história, eu não tenho mais. Se eu olho para a direita eu não vejo saída, se eu olho para a esquerda também não vejo, eu olho atrás, vejo um passado horrível, e à frente eu não posso mais seguir. Talvez você pensa desta maneira, mas eu quero dizer que não, 1000 vezes não. Pode se passar 5, 10, 20, pode se passar 30, 40, 50, 80 anos. Os planos de Deus na minha vida e na vida de vocês não vai deixar de acontecer. Não vai deixar de acontecer. Ele vai cumprir o propósito na vida de vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não vieram aqui, na verdade, porque simplesmente quer. Moisés agora, com 80 anos, pastor de ovelha, leva as ovelhas de Jetro, seu sogro, para pastorear no deserto do Sinai. Ele agora pega, na verdade, aquelas ovelhas, e ele leva para pastorear no deserto. E eu posso assim pensar que ele deixa ali aquelas ovelhas, ou alguma das ovelhas se perde, sobe ao monte e ele vai buscar, e é naquele lugar aonde aquela ovelha está que Moisés recebe a revelação de Deus. Aleluia. Moisés ali agora no Monte Sinai, ele é surpreendido por uma visão extraordinária. Moisés ali agora no seu labor da sua vida, cuidando de ovelhas, achando que tudo tinha terminado, Deus se revela a ele, e ele tem aquela visão que eu gostaria de ter, que os irmãos gostariam de ter. Vamos ler esse momento tão glorioso, capítulo 3. Vamos, acompanha aí comigo aí, abre a Bíblia aí, capítulo 3, tá? Capítulo 3 diz assim, ó, primeiro versículo: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Quando a gente não vai ler tudo, mas é justamente aqui neste capítulo 3 que Deus começa a passar as instruções para Moisés. Que quem sabe Deus chega para Moisés: Olha, Moisés, eu esperei, eu te tirei da água do rio Nilo, eu te levei lá para a corte de Faraó, eu te fiz um príncipe, eu te preparei, eu te mostrei aquela terra. Olha, depois eu mesmo fiz com que tu saísse fugido dali, mas agora eu tenho um plano na tua vida. Mas agora eu tenho um propósito contigo, Moisés. Agora eu vou precisar de ti. E ele começa a dar instruções para Moisés. Como Moisés deveria agir, como ele deveria fazer.
Porém, é no capítulo 4, a qual nós lemos há pouco instante, que Moisés reluta com Deus. Não é assim que acontece conosco? A gente às vezes pede. Quando Deus nos dá o ministério, a gente diz, a gente não quer não, Senhor. Quando Deus chama você para ser presidente do grupo de irmãs, esse ano já chega, estou indo embora. Quando Deus lhe dá a oportunidade de liderar a mocidade na igreja, você fala de jeito nenhum. Quando Deus te chama para ser coordenadora, para ser, na verdade, professor da escola bíblica dominical, você está fugindo, você está relutando. E é assim, foi assim com Moisés, foi assim comigo, e será assim às vezes conosco. E aí é no capítulo 4 que Moisés está aqui, relutando com Deus em não aceitar a missão de Deus. A missão que Deus lhe está confiando. Êxodo capítulo 4, versículo 2, foi o que nós lemos, né? E ele diz, então respondeu, vamos ler né? Então respondeu, vamos ler de novo. Eis que não me crerão. O Senhor está pedindo para que eu volte lá. Eu não quero voltar não. Eu não vou lá mais não, Senhor. Eles não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão, o Senhor não te apareceu. Tu é um enganador. Tu é um mentiroso, Moisés. E aí a gente vê no capítulo 4 essa luta de Moisés com Deus. E aí eu volto a perguntar, o que tens na tua mão? Deus olha para ele diante desse questionamento e diz, o que tem nas tuas mãos, Moisés? E ele diz, um cajado, Senhor. Eu tenho um cajado, instrumento do meu trabalho, eu sou pastor. Eu tenho só este cajado. E o Senhor diz o que para Moisés? Lança na terra. E quando Moisés lança aquele cajado na terra, ele se torna uma cobra. E Moisés foge dela. Porque praticamente todos nós temos medo de serpente. Moisés foge da cobra. E Deus diz assim, Moisés, não foge não, pega pela cauda. Eu sei que nem todo mundo, eu também não tenho tanta experiência, mas pelo menos a gente sabe que pegar uma cobra pela cauda, com certeza vamos ser picado. Para quem entende um pouco dessa situação, nós precisamos, na verdade, pegar pela cabeça, né? Alguns usam um ganchinho e... Então, Deus diz assim, pega pela cauda. Moisés vai, pega pela cauda e ela volta de novo. E vira um cajado. E Deus diz, ou Deus fala para ele, fiz isto para que você saiba que eu vou te usar. Viu, Moisés? Eu fiz isso para que você saiba que eu vou te usar. E que este cajado, que é um instrumento de trabalho teu, ele não tem só este propósito. Olha, Moisés, não tem só este propósito. Ele tem um propósito maior. O cajado de Moisés, Moisés, tem um propósito maior. Aleluia. Eu vou usar este cajado com um poder sobrenatural. E este cajado se transformará em um instrumento para que você cumpra o propósito para o qual eu tenho na tua vida. Aleluia. É Deus. Eu creio que Deus tem dado cajado para cada um de nós que estamos aqui. Eu creio nisso. Ainda que você se julgue o menorzinho da sua casa. Ainda que você se julgue o menorzinho membro dessa igreja. Eu creio que Deus tem dado cajado para cada um de nós. Para cada um de vocês. Aleluia. Não só para ganhar o seu sustento. Moisés usava o seu cajado para ganhar o sustento. Talvez o que tem nas suas mãos você está usando só para ganhar o seu sustento. Não só para te apoiar na sua caminhada. Moisés precisava, além daquele cajado para guiar as ovelhas, também apoiar ele na caminhada dele, porque ele já tinha 80 anos. E talvez cuidar de uma ovelha subindo um monte, descendo um monte, ele precisava daquele cajado para se apoiar, para ter um apoio.
Mas, amados irmãos, a gente às vezes, ou talvez você não tenha valorizado, como Moisés naquele momento não valorizava, talvez você não tenha valorizado um instrumento que está nas suas mãos, seja pequeno ou muito pouco. Não é assim que muitas das vezes nós pensamos que o que temos é muito pequeno para Deus usar? Não é assim que nós pensamos que o que temos é muito pouco para Deus usar? Mas quero te dizer que o que nós, seres humanos, julgamos tão pequeno, Deus, Ele faz com que se torne grande. Aleluia! É assim o poder de Deus. Aquilo que nós julgamos pequeno, Ele se torna grande. E Isaías, no capítulo de número 60, versículo de número 22, está escrito desta maneira: e o menor virá a ser 1000. Aleluia! E o mínimo um povo grande. Eu sou o Senhor, o seu tempo o farei prontamente. É assim que Deus faz. Quando nós pensamos que é insignificante, que é muito pouco, que é muito pequeno, Deus faz com que isso se torne grande. Em Mateus, no capítulo 15, versículo de número 32 até o 38, a gente encontra sobre a multiplicação dos pães. Quando julgamos que é pouco, Deus multiplica. Porque Jesus, olhando para a multidão que o acompanhava, teve dó daquele povo, chama os discípulos e diz: dai de comer para este povo. E os discípulos dizem: mas como, Senhor? Se nós trouxéssemos toda a padaria dessa região, todos os pães daqui, seria impossível a gente alimentar toda essa multidão. E Jesus diz: e o que tens? E procura de um lado, procura de outro, vai em um canto, vai em outro, encontra um mancebo, encontra um jovem que seguia a eles também, com alguns pães e alguns peixinhos. E Jesus dá graça e distribui para o povo. Aleluia, distribui para o povo. O que tens para que Deus possa usar? Você já se perguntou o que é que eu tenho para que Deus possa usar? Naquele momento, aquele jovem só tinha alguns pães e alguns peixes. E Deus, na pessoa de Jesus, Ele faz esta grande multiplicação. Então isto, meu querido irmão, minha querida irmã, isto, talvez você que esteja em casa, que parece tão pequeno, tão pouco, Deus vai usar para que o propósito dele se realize na sua vida. Esse pouquinho. Então a minha pergunta nesta noite para a igreja que está presente, a minha pergunta para você que está em casa ouvindo esta mensagem: o que tens para que Deus possa usar? Primeiro ponto: de onde veio isso que você tem? De onde veio? Interessante, né, essa pergunta. Talvez Deus chega para Moisés e diz: Moisés, da onde veio isto que está nas tuas mãos? Esse cajado. Moisés com certeza respondeu: veio de um arbusto, Senhor. Veio de uma árvore de acácia. É uma coisa simples, Senhor. Veio daí. De onde veio isto que você tem? Talvez nesta noite, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, eu esteja falando aqui para um professor, para uma professora. Talvez eu esteja falando aqui para um advogado, para uma advogada, para um marceneiro, para uma dona de casa, para uma mulher simples, dona de casa. Talvez eu esteja me direcionando nesta noite para um motorista profissional. E N profissões que eu poderia citar aqui. Talvez eu esteja falando aqui para um empresário, para um pequeno empresário. Isso que está na sua mão, talvez você pense que veio de você, né?
Talvez você pense que veio naturalmente, que foi do seu próprio esforço. É verdade, porque a Bíblia diz: esforçai-vos e tem bom ânimo. Talvez você que chegou à sua formatura aí, você estudou, você ralou, e aí você toma isso para si. Eu conquistei. Esse cajado aqui, Senhor, eu fui lá e tirei, eu aparelhei, eu limpei, eu lixei, e foi obra das minhas mãos. Da onde veio isso que está nas tuas mãos? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 4 e versículo de número 7, ele diz assim: porque quem te fez diferente? Por quê? Porque você se acha diferente dos outros? Porque você se acha o bambambam? Porque você acha o dono da cocada preta? Ou do doce mais doce? O que tens tu que não tenha recebido? Eu estou entregando esta mensagem aqui nesta noite. E da onde veio? Veio de mim? Não, veio de Deus. Então Paulo está perguntando: o que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias? Como se não houvera recebido. Então, queridos, tudo que temos vem de Deus. A esposa que, para os homens casados aqui, a esposa que você tem é de Deus. Para as mulheres casadas, o marido que você tem é de Deus. Os filhos que temos é de Deus. O carro que temos é de Deus. Aquele comércio que está nos dando o sustento da nossa vida é de Deus. Tudo que temos é de Deus, tudo vem de Deus. E Tiago, ele confirma isso dizendo, lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variações. Então, dê uma salva de palma e diga: olha, tudo que eu tenho vem de Deus. Aleluia! O que tens para que Deus possa usar? No meu carro eu não dou carona a ninguém. É meu. Eu lavo 3 vezes por semana. Lavo todo dia na semana. E aí, o que tens? Muitas das vezes nós nos tornamos orgulhosos, tá? Nós nos tornamos presunçosos. Nós achamos que o que temos é nosso. Nós não abrimos mão para ajudar a ninguém. Nós somos orgulhosos. E a pergunta é esta: o que tens para que Deus possa usar? Da onde veio isto? Da onde veio a tua formatura, o teu comércio, o teu carro, a tua casa, a tua moto? Da onde veio? Veio de Deus. Aleluia, veio de Deus. A segunda pergunta: quem está sendo glorificado com aquilo que você tem, meu irmão? Quem é que está sendo glorificado com aquilo que você tem, que você possui? Êxodo, no capítulo 5, versículo 2, está escrito da seguinte maneira, preste bem atenção, daqui a pouco eu encerro a palavra. E foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó assim, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha a mensagem que Moisés, depois de ser colocado como instrumento, ser usado para o propósito de Deus, ele volta ao Egito e ele entrega esta mensagem para Faraó. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor? Já começou aí. Quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei.
para deixar Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Aquilo que tu tens, quem está sendo glorificado? É tu mesmo? Sou eu mesmo? Faraó, na verdade, nessa trajetória de leitura que nós tivemos aqui agora, ele se coloca como o Deus do Egito. E na época daquele faraó, ele dominava as terras. Moisés chega lá e diz para ele, entrega a mensagem do Deus, Criador dos céus e da terra, e diz a mensagem que há pouco eu li. E ele disse, que conversa, rapaz, não é assim que muitas das vezes nós saímos para pregar o evangelho e a gente encontra a pessoa e diz, quem? Deus? Que Deus não existe não, rapaz. Deus é o ar, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é o vento. Nós estamos aqui porque precisamos servir este Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, então, a gente vê aqui que Faraó, ele endurece o coração dele. Ele fica endurecido porque diante, na verdade, de 80 anos, ou quem sabe com mais alguns aninhos, aqueles hebreus serviam a Faraó como escravo. E ele disse, não conheço a Deus, não ouvirei a sua voz e não deixarei Israel sair. Meus queridos, aqueles que se endurecem diante da vontade de Deus, Deus quebra. Deus mói. Então, se por acaso na nossa trajetória vir essa presunção na nossa vida, nós temos que recorrer primeiramente à misericórdia de Deus. E Faraó foi um desses. Porque com o cajado que Moisés estava com ele na mão, e que Deus disse que através daquele cajado, ele faria acontecer o propósito dele na vida de Moisés, todas as 10 pragas que vieram a Faraó, foi através daquele cajado, porque Moisés batia o cajado e a praga surgia. E por fim, Faraó foi humilhado, Faraó foi quebrado, porque diante das águas do Mar Vermelho, Deus fez com que Israel passasse, e todo o exército de Faraó, ele pôde ver com os olhos dele, sendo na verdade afogado nas águas do Mar Vermelho. Então todos que se levantam na verdade contra Deus, Deus quebra. Então o que tens? Glorifique a Deus com o que você tem. Se você é um pedreiro, glorifique a Deus. Faça um serviço bonito. Se você é um motorista, faça uma coisa boa. Se você é um professor, ensine com excelência. Ajude as pessoas que estão à sua volta. Deixa Deus te usar naquilo que for possível. Aleluia. A gente está encerrando esta mensagem quando eu olho para a cidade de Jericó, com a gestão de Josué. Existe até um corinho de Edinaldo do Rio, que ele diz assim, quando o povo de Deus passou para tomar Jericó, cidade mourada, não havia passagem, o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante 7 dias. Então as muralhas caíram e o povo invadiu com muita alegria. Barreiras, não há barreiras para impedir este povo. Barreiras, não há barreiras para impedir este povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. A Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 6, versículo 1, que Jericó encerrou as suas portas e diz, Israel aqui não passa. Israel não passa aqui porque eles tinham que conquistar a terra de Canaã e era passagem obrigatória e eles precisavam passar em Israel, por Jericó. E o rei de Jericó disse, não, aqui eles não vão passar não.
aqueles não passam de jeito nenhum. E Josué, no capítulo 6, versículo 1 em diante, conta essa história que Edinaldo do Rio aqui canta nesse hino. Deus entrega, na verdade, Jericó nas mãos de Josué. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, se você quer se dar bem na vida, reconheça a soberania de Deus. Reconheça que eu, você, ninguém é nada. Tem pessoas que chegam uma coisa bem comum na nossa vida, é o pobre rico. Já ouviu falar no pobre rico? Que ele não tem muita coisa e ele vai engrandecendo, vai crescendo. Ele abre uma portinha aqui de uma merceariazinha. Daqui a pouco ele começa a abrir uma porta maior. Daqui a pouco ele tem uma rede de supermercado. Daqui a pouco ele tinha 100 empregados. Daqui a pouco ele tem 1000. E ele se acha que ele é o dono da história. E não é bem assim. Nós precisamos glorificar a Deus. Nós precisamos entender que a soberania é de Deus. Porque o que adianta, irmãos, igreja, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta isso? Então, eu finalizo dizendo: o que tens para que Deus possa usar? O que é que eu tenho? O que é que o pastor Gedeval tem para que Deus possa usar? O que é que Soares Mato tem para que Deus possa usar? O que é que o Hélito tem para que Deus possa usar? O que é que o Luiz tem para que Deus possa usar? O que é que a igreja tem para que Deus possa usar? Moisés tinha um cajado. Eu acho que um instrumento bem mais simples do que vocês têm. Bem mais simples. Então eu quero dizer nesta noite que o propósito de Deus na vida dos irmãos, que o propósito de Deus na vida das irmãs não está demorando. Ele vai se cumprir. Ele vai ser realizado. Então se coloca à disposição de Deus. Diga: Deus, eis-me aqui. Talvez, Senhor, eu não seja um pregador, mas eu quero ser um instrumento para a Tua obra. Ser um instrumento para que o Senhor me use conforme o Senhor quer. Eu tenho um irmão na cidade de São Paulo, que ele não fala nada, ele não diz nada, ele não consegue abrir a boca porque ele tem uma timidez muito grande, mas ele é ponta firme na hora da contribuição. Na hora de dizer vamos fazer, ele diz vamos fazer. Ele é pedreiro. E foi um dos quais me ajudou a construir 2 igrejas. Então o que Deus tem, queridos? Ou melhor, o que você tem que Deus possa usar? E esta é a pergunta que fica, para que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus. Então, você que passa por uma dificuldade, não reclame. Não reclame, tá? Porque Moisés, ele passou por essa dificuldade do seu nascimento. Ele gozou um pouco, depois ele passa a ser pastor de ovelha. E a gente sabe, eu não entendo bem, mas a gente sabe que pastorear não é fácil. Se vocês fossem ovelha aqui, a Jússi, né, Jússi? Não é fácil cuidar de vocês. Pastorear a gente não é fácil. E ele teve essa dificuldade. Mas diante daquela trajetória dele, ele deixou Deus usar. E quando ele deixa Deus, na verdade, usar, com aquele encontro maravilhoso que ele tem ali no Sinai, ele depois é contado, como foi contado nesta noite, como um dos maiores profetas da história da Bíblia. Então você, dona de casa,
Deixa Deus usar o que você tem. Você, meu amigo marceneiro, você, meu amigo motorista, você, meu amigo professor, professora, você, meu amigo policial, você, meu amigo comerciante, pequeno empresário, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar o que você tem. Pare de achar que tudo é seu. Nada é seu, não. Tudo vem de Deus. E foi para isso que Ele nos criou. Para que nós possamos, na verdade, servir com alegria o seu Rei. Amém? Dê uma salva de palma. Após isso, estarei orando por você. Glória a Deus. Aleluia. Eu estarei orando neste momento, pedindo nesta noite, porque eu acredito muito nos ambientes espirituais. E quando eu venho a um culto, eu sempre busco perguntar a Deus qual ambiente o Senhor instalará hoje na igreja, Senhor. E aí, se o ambiente for de cura, eu me coloco na posição de ser curado. Se o ambiente for batismo com o Espírito Santo, eu digo, opa, Senhor, eu quero mais um pouquinho. Se o ambiente for prosperidade, eu falo, Senhor, me dá mais R$1 aqui no meu salário. Se o ambiente for de libertação, Jesus, me liberta desse cigarro, me liberta dessa cachaça, me liberta deste mal. O ambiente espiritual é muito válido. E nós precisamos vir ao culto observando que ambiente espiritual foi instalado no momento do culto. E esse momento que é instalado, ele começa na primeira palavra que o levita abre aqui. E Deus vai direcionando o culto. E Deus vai libertando. Deus vai sarando, Deus vai curando. E neste momento nós vamos orar para que Deus possa usar o que você tem. Quantos quer deixar Deus usar aqui o que tem? Amém? Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, ó Deus, foi, Senhor, ministrada. Ó Deus, e eu me lembro, Senhor, ó Deus, porque não passou muito tempo. A Tua serva, a pastora Jússi, pediu para que, Senhor, ó Deus, ó Pai, os que fossem ouvir esta palavra, recebesse no seu coração com bom grado. Deus, e nesta noite, Pai, após esta mensagem, como preletor, Senhor, ó Deus, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, eu ministro, Senhor, ó Deus, no coração deste homem, eu ministro no coração, Senhor, ó Deus, desta mulher, ó Deus, tantos os que estão presentes aqui fisicamente, como os que estão, Senhor, ó Deus, em casa, ó Deus, usando, Senhor, ó Deus, ó Pai, este aparelho de celular, este notebook, Pai, ó Deus, este computador, ou até mesmo aqueles, Senhor, ó Deus, que irão ouvir esta mensagem mais tarde. Deus, em nome de Jesus, usa para a glória do Teu nome aquilo que temos, Senhor. Ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu como um dom, Senhor, que veio do Pai das luzes, em que não há variações, Senhor. Ó Deus querido, nós cremos na Tua soberania, Pai. Então seja soberano, Senhor. Ó Deus, sobre as nossas finanças, Pai. Ó Deus, toma parte da nossa finança, Pai. Tudo quanto, Senhor, o Senhor já nos deu, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, fazer multiplicar, Senhor, para que através desta multiplicação, nós possamos, Senhor, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos. Ó Pai, usa a profissão, Senhor, ó Deus, de cada um, de cada uma que está aqui nesta noite, que estão em casa, Senhor, ó Deus, para que eles sejam, Senhor, ó Deus, ó Pai, instrumento, Senhor, ó Deus, nas Tuas mãos. Pai querido e amado, ó querido Rei, Senhor poderoso, que o Senhor Deus possa visitar nesta noite, Pai, ó Deus, os que estão enfermos, Senhor, os que estão precisando, Senhor, ó Deus, ó Pai, de uma
cura. O Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor é o Deus, Senhor é o Deus que nos sara. Então sara, Senhor, ó Deus, a nossa alma, Pai. Ó Deus, sara também, Senhor, ó Deus, ó Pai, a nossa carne física, Senhor. Ó Deus, e prepara o nosso espírito para ter um bom relacionamento com teu Espírito. Então, Senhor, ó Deus, diante, Senhor, ó Deus, ó Pai, dessas dádivas tão maravilhosas, nós podemos dizer nesta noite: usa-me, Senhor. Usa o que eu tenho, Pai, para a glória do teu nome. Usa, Senhor, ó Deus, o que tenho. É o que, orando, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final de mais um culto. Como disse a nossa pastora Jusce, ela já deu os avisos, né? E domingo, o pastor Andes com certeza trará uma palavra muito bem aplicada, porque vai falar a respeito da reforma, né? Lá de Martinho Lutero, toda aquela história muito bem pregada, muito bem aplicada. Nós vamos entender como se deu tudo aquilo, né? Porque se não fosse por meio daquele monge, com certeza talvez a igreja não estaria, né, aonde está hoje. Mas ele deixou Deus usar o que ele tinha. Amém? Vocês entendem isso? Entenderam a mensagem? Martinho Lutero deixou Deus usar o que ele tinha. E através dele veio a reforma. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a comunhão de Deus Filho e que a graça do Espírito Santo seja com todos e todos digam: ide em paz, em nome de Jesus.